É isso aí! É muito conhecimento levado de uma maneira leve e rápida para você. Não perca! Está começando mais uma divertida aula do Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula do professor Otinho. Agora vamos falar sobre sais. Na aula passada nós finalizamos o conteúdo de ácidos e bases, falamos um pouquinho sobre pH e pOH, vamos também das reações que ocorrem entre ácidos e bases, e agora vamos falar do produto mais importante entre ácidos e bases, que são os sais. O sal é toda substância que, em solução aquosa, vai liberar um íon cuja composição ou cuja fórmula vai ser diferente do íon óxido do íon hidróxido. Na próxima aula nós vamos ver que os óxidos possuem esse ânion e nós vimos na aula passada que as bases possuem o ânion hidróxido. Então, como nós falamos na aula passada, os sais são formados a partir da reação entre ácidos e bases. Portanto, um ácido, seja ele forte ou fraco, junto com a base, seja ela forte ou fraca, forma um sal e forma água. Vamos fazer agora um experimento bem simples, misturando vinagre com uma marca conhecida de desentupidor de ralo e vinagre com um limpador alcalino. Aqui nós temos um frasco contendo o desentupidor. Observe vocês que é uma substância ligeiramente transparente e bastante viscosa. Agora, vamos fazer a mágica. Olha só. Viram só a diferença? Mais um pouquinho. Olha só que interessante. Vocês viram que o limpador ele tinha uma cor ligeiramente transparente. Mas à medida que adicionávamos o vinagre, o que aconteceu? Aconteceu isso, mudou de cor. E observe também que a solução está com aspecto leitoso. Né? O que significa isso? O aspecto leitoso nada mais é do que a formação de um sal, mas é um sal insolúvel. Vou dar mais um pouquinho aqui para ver o que dá. É um sal insolúvel. Olha só, que legal. E mais interessante ainda, a solução está quente. E também está emitindo odores de amônia. Cheiro legal de amônia, né? Muito bem. Então nós temos aqui uma reação química clássica de um ácido com uma base. E observe que formou-se um sal pouco solúvel, porque ele não dissolveu totalmente, não está transparente com a água. E é uma reação que vai liberar calor. Nós vamos ver, quando estivermos estudando termoquímica, nós vamos ver que esse tipo de reação é uma reação exotérmica. Então, essa foi a reação entre o desentupidor de ralo com o vinagre. Agora vamos para o limpador alcalino. Veja só que tem uma cor característica, bastante viscoso. E vamos fazer a mesma mágica, né? Opa. Olha só isso. Mais interessante ainda, olha só. Além de reagir e formar o sal insolúvel, tá formando o quê, ó? Tá formando bolhas. Então tá saindo um gás aqui. Isso é melhor do que a gente pensar, né, Tião? Antes da gente fazer isso aqui, a gente tinha feito um teste de bancada. Na bancada aqui do nosso laboratório. Né? Não ficou tão bom. Mas olha só. Curioso. Então, veja só. Mais uma vez, nós temos a reação de ácido com a base. Nosso ácido era vinagre, a base era o limpador alcalino. Pô, ficou show de bola, hein? Nós temos um sal formado, né? Que pode ser um sal insolúvel. E formou bolhas, né? É necessariamente sal, digamos assim, puro sal? Claro que não. Essas substâncias são produtos de limpeza, possuem coisas além do... Por exemplo, essas duas substâncias possuem na sua base, na sua composição, hidróxido de sódio. Mas é claro que eles não vão colocar todas as composições. Nem todos os produtos químicos mostram tudo que está lá dentro. Então, provavelmente, você deve ter, pela formação de bolhas, você deve ter a presença de bicarbonato de sódio. Nós vamos ver também, mais adiante, que nas soluções em sais que possuem neutralização parcial, existem reações específicas para reações ácido-base, como é esse caso aqui. Portanto, eu acredito que
a formação de bolhas seja por causa que na composição dessa substância possua bicarbonato de sódio, né? Também no final da nossa aula vamos ver outras substâncias que podemos utilizar no nosso dia a dia e que têm um comportamento parecido com isso daqui. Veja só. Muito bem, pessoal. Entre os ácidos e bases, existem vários tipos de neutralização, né? Entre elas nós temos uma neutralização total, onde todos os íons hidróxido hidroxila e íon H+ ou próton são consumidos. Nós temos aqui o exemplo clássico, reação ácido-base. Nós temos ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Quero destacar para vocês os cátions e os ânions de cada reagente. O sal vai ser formado da união do cátion da base com o ânion do ácido. Portanto, na reação ácido-base, nós temos a formação do cátion, mais uma vez, do cátion da base com o ânion do ácido para formar o sal. O sal é este aqui. Mais uma vez, o cátion da base com o ânion do ácido. Esse vai ser o sal. Mas o que sobrou? O que é que sobrou? O H+, ou o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base. Vai formar o quê? H2O, a nossa água. Observe vocês que não existe na estrutura do sal, não existe nem H+, nem OH-. Portanto, essa reação é chamada de neutralização total. Neutralização total. Tem outros nomes, como normalização ou salificação. E o pH final da solução, porque vai formar uma solução aquosa de cloreto de sódio, vai ser 7. Mais uma vez eu peço para vocês estudarem a aula 40 da professora Mayui, na qual ela fala exatamente dessa reação ácido-base, que ela explica, inclusive, como é que é a estequiometria da reação. Muito bem, se nós temos uma reação de neutralização, uma reação total, né? Nós também temos uma neutralização parcial, na qual uma parte dos íons hidroxila da base ou dos prótons do ácido são consumidos. Vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. Nós temos o ácido carbônico e o hidróxido de magnésio. Nós já sabemos das aulas passadas que o ácido carbônico ele é um ácido fraco, assim como o hidróxido de magnésio é uma base fraca. Muito bem. Nós temos uma reação entre um ácido fraco e uma base forte. Vai formar, como sempre, a reação ácido-base, vai formar sal e água. Mas observe vocês que somente um hidrogênio foi reagido com a base. E formou-se um sal que possui um H+ na sua estrutura. Esse é o bicarbonato de sódio. Mas não se preocupe que daqui a pouco nós vamos falar sobre nomenclatura. Então veja o seguinte. Esse sal, quando estiver dissolvido em água, não vai ter pH igual a 7. O que vai acontecer é que vai ter um pH maior que 7. Porque se fizermos a dissociação desse sal, o que vai formar? O íon sódio da base com o íon bicarbonato. Ora, a gente viu que o ácido fraco ele tende para a sua forma molecular. Portanto, o que vai acontecer? Vamos colocar lá em cima. O que vai acontecer é o seguinte. O íon bicarbonato na presença da água vai reagir e formar a seguinte coisa. Ácido carbônico mais OH-. Essa é
É uma reação de hidrólise, porque nós temos a quebra da água a partir do ânion do sal. Portanto, se há formação de OH- em solução, nós temos uma variação de pH acima de 7. Portanto, esse tipo de sal forma uma solução salina cujo pH é maior que 7. Portanto, é um meio básico ou meio alcalino. A recíproca é verdadeira. Se nós tivermos o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, reagindo com o ácido clorídrico, que é um ácido forte, vai haver uma neutralização parcial. Vai formar o clorohidróxido de magnésio com água. Esse sal também vai sofrer uma hidrólise. Por quê? Como o hidróxido de magnésio é uma base fraca, ela vai tender a não liberar mais OH- em solução. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso. O ânion, o hidróxido de magnésio, aliás, cloridróxido de magnésio, na presença da água, vai capturar um OH- da água. E vai formar o quê? MgOH2 mais H+, e Cl- aquoso. Ora, o que é H+ e Cl- em solução? Nada mais é que o ácido clorídrico, o ácido clorídrico ionizado. Portanto, quando nós temos uma estrutura salina que possui um OH-, ela vai causar uma hidrólise ácida. Se é uma hidrólise ácida, o pH da solução salina, em que é a reação ácido-base, vai ter pH menor que 7. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver no próximo take algumas reações ácido-base que vão servir para nomenclatura dos sais da forma que a gente está estudando aqui. Muito bem, pessoal. A nomenclatura de sais não vai diferir muito da nomenclatura das bases. Só que, ao invés de falarmos hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, por exemplo, nós vamos nos referir ao ânion do ácido correspondente. Então, por exemplo, nós temos aqui NaCl. A gente já sabe que o Na veio da base e o cloro veio do ácido. Então, como é que a gente chamaria este sal? Cloreto de sódio. A valência ou a carga do cátion é fixa, portanto, não preciso representar nem com aquele sufixo ico ou ouso e nem pela nomenclatura utilizando números romanos. Agora vamos ver o caso que utiliza exatamente esse tipo de nomenclatura. Né? Nós temos qual é o nome do ânion? É o sulfato o ânion veio do ácido, o cátion veio da base. Então é ferro. E qual a valência do ferro? Opa, faltou uma coisinha aqui. Que é 3. Sulfato de ferro, 3. E a gente viu que na aula passada, o sufixo para cátions que possuam um NOx grande, um NOx maior, é ico. Isso aqui pode ser também chamado de sulfato férrico. Então, aquelas regras dos cátions nas bases podem ser aplicadas também nos sais. Agora vamos olhar com mais calma um modo para a gente verificar qual vai ser a nomenclatura do ânion do sal. Aqui nós temos uma tabelinha em que nós temos o sufixo do ácido e o ânion que vai ser gerado a partir do ácido. Se nós tivermos um ácido hídrico, né, quem já sabe
que é um hidrácido, o ânion correspondente vai ser eto. Então nós temos aqui o ácido clorídrico, vai formar o quê? O íon ou ânion cloreto. Então essa é a nomenclatura específica para os hidrácidos. Agora para os oxiácidos, nós temos o seguinte. Se o ácido terminar com o sufixo ico, ou tem o prefixo per e termina com ico, o ânion formado vai ter o sufixo ato. Se for do ácido per, qualquer coisa, ico, vai ter o sal chamado, o ânion vai ser per, qualquer coisa, ato. A mesma coisa vai acontecer quando tivermos um ácido com oso ou hipo, qualquer coisa, oso. Vai ser, sua nomenclatura do ânion vai ser ito ou hipo, qualquer coisa, ito. Vamos ver na prática como é que é isso. Esse ácido é o ácido hipocloroso. Hipocloroso. Portanto, o ânion vai ser hipoclorito. Esse aqui é o hipoclorito. A seguir, nós temos o ácido cloroso. Seguindo a mesma lógica nessa coluna, vai ser o ânion clorito. Nome engraçado, né? Clorito. A seguir, nós temos o ácido clórico, vai formar o clorato. E finalmente nós temos o ácido perclórico, que vai formar o quê? O ânion perclorato. Muito bem, meu povo. Meu povo. Agora que nós vimos como se comportam, como a gente deve dar os nomes aos ânions, agora vamos relembrar aquela regra que nós vimos para os cátions agora. Muito bem, gente. Como nós aqui do Careca de Saber ama vocês, né? How are you, Hells Batraco Neoprostético? A gente love you too much, como diria meu conterrâneo Falcão. Vamos relembrar algumas coisinhas sobre nomenclatura de cátions, né? Apesar de a gente ter visto isso na aula passada, vamos dar um refresco para vocês, né? Para os metais, se houver uma valência fixa, uma carga fixa, vai ser somente o nome do metal, essa nomenclatura do seu cátion. Portanto, vamos exemplificar com o íon sódio, né? Vai ser um cátion, sódio. E nada mais. Agora, se eu tiver um metal cuja valência, cuja carga, ou cujo NOx, nós vamos ver isso mais para frente, tiver mais que uma carga, nós vamos colocar o nome do metal mais a valência em números romanos, ou utilizando o sufixo ico para NOx maiores, ou oso para NOx menores, ou cargas. Então nós temos aqui ferro 2 e ferro 3. Como é que seria segundo a nomenclatura oficial? Utilizando meus romanos, seria assim, ó. Ferro 2. Ou, como é um NOx menor entre 2 e 3, vai ser cátion ferroso. E o ferro 3 é o cátion de maior NOx. Então vamos colocar aqui ferro 3 ou férrico. Agora, como é que seria a aplicação da nomenclatura nas reações ácido-base? Vamos considerar duas situações. Vamos considerar uma neutralização total, ou seja, quando a base reage totalmente com o ácido, e uma neutralização parcial, quando o ácido é parcialmente neutralizado pela base. Vamos olhar aqui o exemplo. Nós temos o ácido perclórico, junto com hidróxido de alumínio, formando o quê? Perclorato de alumínio
mais água. Se vocês observarem, essa mistura, aliás, essa reação, ela não está balanceada. Lembre-se, mais uma vez, da aula da professora Maui sobre estequiometria, que é importantíssimo você balancear a reação. Cai direto nas provas do Enem, tanto na FUVEST. Então, simbora. Como é que a gente vai balancear isso? Vamos olhar o número dos cátions e dos ânions. Aqui nós temos um ânion perclorato. E veio 3 percloratos. Ora, de onde veio o ânion? Veio do ácido perclórico. Se eu tenho 3 ânions perclorato no sal formado, é porque reagiu 3 mols de ácido perclórico. Ora, se aqui nós temos 3, aqui nós temos 1. Nós temos 1 mol de alumínio. Fica sempre subentendido. Então, se veio o cátion da base, é porque foi 1 mol da base que reagiu. Muito bem. Nós balanceamos o lado dos reagentes. Agora falta balancear o lado dos produtos do lado da água. Nós temos água aqui. Vamos contar quantos hidrogênios temos do lado e quantos oxigênios temos desse lado. Nós temos 3, 6H+, com 6, aliás, 3 com 12, 15. Nossa, tudo isso? 15 oxigênios. 15 O. Só que também a gente tem que descontar o número de oxigênios do lado de cá, porque temos o íon perclorato. Então, 15 menos 13, aliás, 15 menos 12, 13. Oxente. 3 oxigênios, né? Então, são 3 oxigênios aqui. Então, vejam só. 3 com 12, 15. 15 oxigênios. 3 com 3, 6 oxigênios. 6 oxigênios. E está balanceada a equação. Muito bem. Agora vejam só. Aqui é, como eu falei para vocês, é o ácido perclórico. Então, qual vai ser a nomenclatura desse sal? Vai ser o perclorato de alumínio. O alumínio não tem outro NOx, senão o NOx, ou número de oxidação, ou carga ou valência igual a 3. Portanto, não precisa colocar 3 logaritmos romanos. E quando a gente tem uma neutralização parcial, nós vamos indicar o cátion, como sempre, e também o ânion. Aqui não foi necessário fazer o balanceamento da equação, porque só foi um único hidrogênio que foi ionizado do ácido fosfórico. Portanto, só foi uma base com ácido, forma sal e água direto. Muito bem. Se nós temos o ácido fosfórico, nós teríamos o quê? O ato. Ico-ato. Então, nós temos o quê? Teoricamente, seria o quê? O íon fosfato. Mas eu não tenho o ânion fosfato. Eu tenho mais 2 hidrogênios ligados, ao ânion. Então, se nós temos 2 hidrogênios ligados, nós podemos chamar isso aqui de difosfato. Certo? Porque eu tenho 2 hidrogênios não ionizáveis no sal. Então, isso quer dizer que eu posso, numa reação de titulação, neutralizar ainda mais esse sal. Certo? Quais são os outros nomes dos sais? Nós temos o fosfato de ácido. Porque eu tenho nessa estrutura 2 prótons ionizáveis, 2 hidrogênios ionizáveis. E também nós temos o monofosfato. Por que mono? Porque eu tenho uma carga menos no ânion fosfato. Agora, esse ânion menos vem de onde? Vem justamente da presença dos 2 íons H+, presentes na estrutura desse sal. Então, como é que a gente faz a nomenclatura desse sal? Nós temos
essas três possibilidades. Nós temos o monofosfato de sódio, está presente nos cremes dentais. Nós também temos, aliás, é a mesma espécie, tá? Só que, se você observar na sua parte de dente, vai ter esse nome escrito, que é justamente essa espécie química. Monofosfato de sódio, difosfato de sódio, e fosfato ácido de sódio. Vejam vocês que nós fizemos a nomenclatura a partir da neutralização parcial do ácido. No próximo quadro nós vamos ver como é que será a nomenclatura de um sal formado a partir da neutralização parcial de uma base. E também vamos falar da nomenclatura desses sais e também de uma propriedade especial que alguns sais possuem de absorver água na sua estrutura cristalina. Muito bem, pessoal. Como a nossa equipe técnica já nos deu toque que nós já estouramos 20 minutos, vamos finalizar a aula de hoje mostrando como 20 minutos depois ficaram aquelas duas substâncias que nós reagimos. Vejam só vocês, ainda está quente. Então essa aqui é a mistura do desentupidor de pias com vinagre. Olha só que interessante. Ainda, evidentemente, como eu tenho muita quantidade do limpador, ainda possui um aspecto mais viscoso, ou mais grosso, né? Mas a gente pode observar também que a solução não está tão translúcida como estava anteriormente. E é uma pena que não dá para enxergar. Mas se você olhar mais de perto, existem pequenos pedacinhos de alguma coisa que precipitou junto à reação. Então, veja só. Está um pouquinho turvo, justamente por causa dessa substância, que pode ser também um sal insolúvel. Vamos ver isso na próxima aula. E que não dissolveu totalmente, né? Aparentemente. Mas só que, o que ficou mais legal foi esse daqui, ó. Olha só. Ficou uma coisa assim, lá no Ceará, ralário. Ó, nós temos aqui pelo menos duas fases. Essa fase de cima e a fase aquosa de baixo. Observe que tem bastante espuma aqui. Aí eu vi no rótulo, aí vi porque tá fazendo tanta espuma assim. É porque nós temos um surfactante, é o dodecil sulfato de sódio, que é uma substância que vai ajudar na limpeza de qualquer ambiente que está lá descrito no frasco, né? Então, o que aconteceu foi, na reação, na hora da agitação, formou-se espuma, justamente por conta da reação em si mesmo, que vai agitar o sistema, e formou-se espuma. E na parte de baixo, vejam vocês, não sei se vai dar pra ver, né, mas... Ô Tião, faz esforço aí pra poder mostrar. Se der pra enxergar aqui, olha, a mistura do limpador, ele é uma mistura relativamente translúcida. E agora veja só que nós temos aqui uma mistura que vai ser opaca. Então, mais uma vez, nós temos alguma coisa que reagiu e que está em suspensão na água e que não dissolveu. Inclusive, o Tião falou que tem 3 fases, realmente tem 3, né? Aqui em cima, na parte da espuma, nós temos aqui essa fase aqui mais de baixo, essa do meio aqui da espuma, e uma outra fase de espuma, uma coisa que é mais solúvel, talvez. Ou talvez também não reagiu totalmente essa parte de cima, né? Por isso que tá assim. Muito bem, pessoal. Pelo amor de Deus, na hora que vocês estiverem fazendo essas coisas, chame seu pai ou sua mãe, né? Ou se você tiver alguma pessoa de confiança, faça isso junto com eles. Faça sempre na supervisão de adulto, parecendo bico, né? Faça sempre na supervisão de adulto, né? E outra coisa, não misturem produtos de limpeza. Não misturem produtos de limpeza. Por quê? Principalmente produtos de limpeza à base de amônio, porque vai acontecer isso daqui, ó. Independente também das outras coisas que estão lá dentro, vai formar cloraminas. Essa é uma reação bem complexa, não dá pra falar dela agora, mas olha só, vai formar um gás, que é a chloramina. Ela vai simplesmente destruir o seu sistema nervoso, aliás, as células nervosas que estão no seu nariz. Você vai passar muito mal. Portanto, sigam atentamente as instruções dos rótulos dos produtos de limpeza e não façam traquinagem, não façam marinagem, tá bom? Na próxima aula vamos continuar o conteúdo de ácido e base e esgulepa, menino!